Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 15. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Aos irmãos que estão nos acompanhando pela transmissão, que Deus os visite. Que seja um tempo de realmente ouvirmos a voz do Senhor. Lucas capítulo 15, verso 1 e 2. Se você achou, diga graças a Deus. É um texto muito conhecido, irmãos, mas eu queria compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração nesses dias. E é sempre um compartilhamento, né, daquilo que Deus fala ao meu coração. E eu gosto muito de trazer isso aos que me ouvem. Lucas capítulo 15, verso 1 e 2, diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar os nossos corações diante do Senhor, para que Deus venha nos sondar, para que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, que nossos corações sejam terrenos muito frutíferos para a semente da palavra. O poder está na palavra de Deus, e essa, quando encontra um coração contrito, certamente é um terreno muito fértil para os ensinos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite, Pai, pelo privilégio que temos de livremente, Senhor, ouvirmos a sua voz neste lugar. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor, Pai, é quem nos sustenta, o Senhor é Deus provedor, o Senhor é o Deus que nos remiu, que nos salvou. E nesta noite, Pai, nós queremos lembrar dos teus feitos a nosso favor, Pai. Queremos, Senhor, lembrar, ó Pai, que estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou, Senhor. Por isso, Pai, eu peço a tua bênção, Senhor, sobre a minha vida. Senhor, peço que o Senhor me direcione no Espírito Santo, mas peço também aos meus irmãos que nos ouvem, seja aqui presencialmente na igreja, seja, Senhor, em seus lares, através dessa transmissão, que o Senhor, Pai, possa nos abençoar nesta noite. Eu sei que o teu poder não conhece limites, restrições ou distâncias. O Senhor pode perfeitamente, Pai, tocar vidas nesta noite, que sequer estão aqui, mas estão conectadas juntamente conosco, Senhor. Que a tua bênção seja sobre cada lar, sobre cada coração nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu gosto muito das parábolas de Jesus. É uma das maneiras que nós temos para aprender sobre princípios de Deus, do reino de Deus. E Jesus também, ele utilizou muito essa ação, esse modo de ensino para trazer os seus conhecimentos acerca do reino de Deus e tudo mais. Eu particularmente gosto muito das parábolas. E hoje eu queria falar mais uma vez, sobre parábolas com os irmãos. Precisamente Lucas capítulo 15, nós encontramos aqui 3 parábolas que são conhecidas, ou Lucas 15 ficou conhecida como o capítulo das coisas que se perderam. Então Lucas 15 vai falar sobre 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, ou filho perdido. Esse conjunto de parábolas que Jesus vai trazer, esse conjunto de ensinos, é uma resposta a um questionamento que os fariseus e os escribas fizeram. O texto que nós lemos, Lucas 15, do 1 ao 2, mostra um cenário. Eu queria que você visualizasse esse cenário comigo nesta noite. Imagina um lugar onde você tem Jesus, e você tem também pessoas que estão indo ao seu encontro para o ouvir, para aprender, para receber da parte dele. Mas você também, nesse mesmo cenário, você tem um grupo de pessoas que não está ali para ouvi-lo simplesmente no sentido de aprender, de receber, mas você tem um grupo de pessoas que está ali num sentido crítico, num sentido de contestar o ensino.
É esse cenário que nós temos. Nós temos Jesus aqui falando, e o texto diz que os publicanos e pecadores o buscavam para ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer. Mas também tinha um outro grupo, que são aqui, Lucas descreve como fariseus e escribas, um grupo religioso, que estava ali no sentido de contestação. Então nós vemos que cada um desses grupos tem uma ação em relação ao que Jesus está ensinando. Os pecadores e publicanos o ouvem, e os escribas e os fariseus murmuram, criticam. Então, diante dessa crítica, Jesus vai desenvolver, vai falar sobre 3 parábolas que nós vamos, de uma forma panorâmica, observá-las. Mas antes de nós observarmos, olha só, se você voltar um pouquinho ali no final do capítulo 14, olha só, a parte final do verso 35, imediatamente anterior, diz assim, olha, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha só a construção que Lucas está fazendo. Ele está colocando no final desse capítulo, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aí no versículo seguinte ele diz, que se achegavam os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Lucas está dizendo aqui, que Jesus está proclamando as verdades do Evangelho, e está dizendo, quem tem ouvidos, quem Deus preparou para ouvir, que ouça. E no capítulo seguinte ele diz que as pessoas que estavam ouvindo eram os publicanos e os pecadores. Lucas está dizendo que Jesus foi enviado para trazer uma mensagem, e que aqueles que precisavam ouvir essa mensagem estavam ouvindo ela, que eram os publicanos e pecadores. A murmuração que nós vemos aqui gira em torno justamente desta ação de Jesus falar com publicanos e pecadores, que na concepção do fariseu, do escriba, eram pessoas que não mereciam a menor atenção. Eram pessoas que por serem pecadoras, por serem pessoas de uma certa forma desprezíveis, não deveria haver relacionamento com elas. Eram pessoas que na concepção religiosa dos fariseus não acrescentavam nada, não ajudavam em nada. Eram pessoas dos quais deveriam se manter distância, sequer se relacionar e muito mais comer com eles. É por isso que eles dizem eles murmuram. E olha só, no cenário você tem Jesus e você tem 2 grupos de pessoas, os que ouvem e os que murmuram. Existem os que ouvem e existem os que murmuram. Os que ouvem e os que murmuram. Essa é uma lição preciosa para nós. Nós estamos ouvindo ou questionando? Nós estamos nos relacionando com as escrituras, com os cultos, com as pregações, com as ministrações, ouvindo ou questionando, ou murmurando? O Senhor que conhece, sonda corações nessa noite. Se sondar o seu, o que há no seu coração? O desejo de ouvir a voz do Senhor, a palavra de Deus, os ensinos do Senhor, ou há sempre uma crítica a algo que está sendo feito? São 3 grupos aqui. Você tem Jesus, você tem publicanos e pecadores que o ouvem, que o buscam para ouvir, que têm ouvidos para ouvir, e você tem fariseus, escribas, que estão ali somente para murmurar. Diante desse cenário, Jesus traz 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida, a dracma perdida é a segunda, e a terceira parábola é do filho perdido. E quando nós lemos essas 3 parábolas, parece que há uma resposta de Cristo para algumas questões que nós poderíamos fazer olhando esse texto. A primeira é: por que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus então está se relacionando com pecadores? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é: por que os pecadores o buscam? Por que os publicanos buscam Jesus?
E a terceira é porque então os fariseus murmuravam. Quando nós olhamos essas três parábolas, essas três questões são plenamente respondidas de uma forma satisfatória. Nós entendemos todo o contexto. Nós entendemos porque escribas e fariseus rejeitam, nós entendemos porque os pecadores o buscam, e nós entendemos porque Jesus está ali se relacionando com os pecadores. As duas primeiras parábolas, elas apontam mais para a figura de Deus. Jesus vai usar aqui essas parábolas. Na primeira ele vai usar a figura de um pastor, na segunda ele vai usar a figura de uma mulher, na terceira ele usa a figura de um pai. As três, na verdade, apontam para algo de Deus, mas as duas primeiras especificam algo muito interessante que nós devemos parar e pensar um pouco nessa noite. Na primeira é o pastor que perde a sua ovelha, na segunda é uma mulher que perde uma dracma. E nessas duas parábolas, especificamente, tanto o pastor que perde a ovelha, como a mulher que perde a dracma, a parábola aponta para alguém que está indo atrás daquilo que foi perdido. O pastor que dá falta de uma ovelha e ele imediatamente deixa as 99 no deserto e vai atrás da perdida. E a mulher que ao perder ou se perceber que uma das suas dracmas se perdeu, ela também tem uma ação. E qual é a ação? Ela acende a candeia, ela varre toda a casa até que ela encontre aquilo que se havia perdido. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui através dessa parábola, irmão, é que não só a elaboração, a construção, mas a execução da nossa salvação veio a partir de Deus, foi um movimento de Deus. Deus quem veio nos resgatar e nos buscar, foi Deus que olhou para nós e viu a nossa situação miserável, que nós nos encontrávamos perdidos nos nossos pecados. Foi Deus quem decidiu ir atrás de uma ovelha que estava perdida, pegá-la no colo, colocar sobre o ombro e trazer para o aprisco dele. A nossa salvação, ela teve início em Deus, foi Deus quem planejou, foi Deus quem projetou, e principalmente foi Deus quem executou um plano maravilhoso, sem o qual nós não estaríamos aqui nessa noite. Esse plano é Jesus Cristo. Foi Deus quem nos encontrou, foi Deus quem nos salvou. As parábolas são muito claras em falar do pastor que tem o trabalho de ir atrás da ovelha, que tem o trabalho de, ao encontrá-la, talvez ferida e machucada, colocá-la sobre os seus ombros e conduzi-la até o aprisco. A mulher que cuidadosamente acende uma candeia e arrasta os móveis e varre a casa em procura daquilo que havia se perdido. Quem pode impedir o Eterno quando Ele quer agir? Quem pode impedir o Eterno quando Ele quer salvar? Ninguém pode impedir. Seus planos são maravilhosos. Nessa noite nós deveríamos glorificar ao Senhor, porque Ele projetou, executou, e nós estamos aqui diante da face dEle, salvos para a glória de Jesus Cristo. Não há salvação fora de Jesus. A você que nos ouve nessa noite, não há salvação fora de Jesus. Foi Deus quem nos olhou a nossa condição. Foi Deus que lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem pecou e agora ele sente medo, ele sente angústia, ele sente vergonha, é ele quem vai se esconder, é o homem que se esconde. Mas a voz que clama naquele jardim dizendo: homem, aonde estás? Não é outra voz senão a do nosso Deus. É Ele quem vai atrás, Ele sabe o que aconteceu, Ele conhece a história, Ele conhece como a pessoa está, mas é Ele quem vai atrás, é Ele quem providencia um plano maravilhoso de salvação, é Ele que ainda no jardim do Éden derrama sangue de um animal para cobrir o pecado, para cobrir a nudez de Adão, ali já simbolizando que a remissão do homem seria com sangue. É Ele quem projetou, é Ele quem executou, e nós estamos aqui para a glória dele. Não se esqueça disso. A salvação não está nas nossas mãos, não é mérito nosso. O que aconteceu com você não é mérito seu. É a bondade de Deus, é o amor de Deus,
é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. A segunda coisa que eu me impressiono nesse conjunto de parábolas é a pessoalidade de Deus conosco. É o relacionamento pessoal que Deus quer ter conosco. Olha só, nas 3 parábolas, não era o pastor que tinha 100 e se perdeu 10. Não era a mulher que tinha 10 e se perdeu 5. Não era o pai que tinha 2 e os 2 se perderam. É sempre um. É a ovelha que se perdeu. É a dracma que se perdeu. É o filho que se perdeu. Eu aprendo aqui o valor, a individualidade, como Deus, Ele está em busca de nós, como Ele quer se relacionar conosco. Ele te conhece pelo teu nome. Eu acho tremendo quando Ele chama Jeremias, Ele diz: Jeremias, eu te formei no ventre da tua mãe, e antes de você ser formado, eu já te conheci, te consagrei. Salmo 139, o salmista ele expõe: Deus me conhece, Deus sonda. Sabe, irmão, só declara isso quem tem uma relação pessoal com Deus. Amados, nesse exato momento, eu fico imaginando o trono de Deus. Quantas pessoas estão adorando a Deus nesse momento, quantas vidas, quantas nações, quantas pessoas, há uma multidão diante do trono de Deus, exaltando e adorando, engrandecendo o nome dEle, mas ao mesmo tempo eu sei que Deus está com o olho em você, os olhos em você, Ele chama você pelo nome, Ele te conhece, Ele te chama para algo pessoal com você. Quando eu oro para o Senhor, eu sei que Ele conhece o meu nome. Quando eu oro para o Senhor, eu sei que Ele sabe da minha história, Ele sabe das minhas lutas, Ele sabe do meu problema. Embora eu possa estar numa comunidade de fé, eu sei que na minha relação com Deus, eu sou tratado de forma pessoal, eu sou tratado de uma maneira pessoal, e Deus quer se relacionar comigo de forma pessoal. É sempre é um que se perdeu, é a ovelha que se perdeu, deixa 99 e vou atrás daquela que se perdeu. Vou atrás dele, cada um importa. Cada pessoa é alvo do amor de Cristo, o amor de Deus. O Senhor quer nos relacionar conosco de forma muito pessoal. Sabe o teu nome, conhece a minha história e quer nos abençoar, quer se revelar. E a outra coisa que eu acho impressionante é que mesmo na terceira parábola, que é a do filho pródigo, quando a parábola não diz que o pai vai atrás, mas que o pai fica parado, e é o filho quem volta para o pai, mas na terceira parábola, esse filho, no pior momento da vida dele, o filho mais jovem, quando ele está ali trabalhando para os outros, cuidando de porcos, com extrema fome, querendo comer a alimentação dos porcos, algo acontece nesse jovem. O texto vai dizer, caindo em si, ele se lembra que na casa do pai dele, se ele fosse apenas um funcionário, ele seria muito, mas muito melhor tratado. Há uma referência na mente daquele jovem, na parábola, de qual era o tratamento do pai, do como ele vivia quando estava com o pai. Há uma marca do pai na mente daquele jovem, e no pior momento da vida dele, essa marca se manifesta, e ele sabe exatamente para onde ele tem que ir. O Senhor nos marca com a sua bondade, com sua presença, com sua palavra. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, meu irmão, certamente nos lembraremos do nosso Pai que cuida de nós. Talvez você esteja distante do Senhor, talvez você esteja passando um momento muito difícil, momento que você se esfriou, que o seu coração se esfriou, momento em que você olha para o lado e você só vê as dificuldades, só vê as barreiras. Mas deixa eu dizer algo para você, meu irmão.
Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração a lembrança do Pai de amor, a lembrança de um Deus poderoso, a lembrança de sua palavra. E quando isso acontecer, quando você abrir o teu coração, você saberá exatamente para onde você deve correr. Para a casa do Pai. Que o Senhor marque as nossas vidas de uma forma muito intensa, para que nós jamais nos esqueçamos dos benefícios e da bondade da casa do Pai. Amém? Uma coisa interessante, queridos, é que das 3 parábolas, a festa, quando se encontra aquilo que foi perdido. Quando o pastor encontra a sua ovelha, coloca ela no aprisco, chama os seus amigos e faz uma festa. Quando a mulher encontra a dracma, depois de varrer a casa e se esforçar, chama as suas vizinhas, as suas amigas e faz uma festa. Quando o filho pródigo volta para casa, o pai mata um bezerro cevado e faz uma festa. E Jesus está explicando: sempre haverá uma festa quando um pecador se arrepende e volta para o Pai. Sempre haverá uma festa quando um pecador se arrepende e volta para o Pai. Na terceira parábola, agora nós vemos um foco um pouco diferente. Nós vemos sim a figura do Pai, mas agora nós vemos a figura de 2 filhos. E aqui na terceira parábola, Jesus agora vai responder algumas outras questões. Ele já respondeu por que Jesus então está se relacionando com pecadores. Quando ele conta a parábola do pastor e da dracma, ele já está respondendo por que Deus enviou Jesus para resgatar os pecadores. E é interessante que lá em Lucas capítulo 19, verso 10, alguns versos à frente, quando Jesus está chamando Zaqueu para dormir na casa de Zaqueu, ele diz: porque o Filho do Homem veio para buscar aquilo que se havia perdido. Talvez esse seja o grande tema do Evangelho de Lucas. Agora, o que nós precisamos entender então, é por que os pecadores então buscavam Jesus, e por que os publicanos e os fariseus, e os escribas criticavam. E isso nós encontramos na última parábola, que é a parábola do filho pródigo. Aqui Jesus não só explica a questão da sua graça, mas ele expõe o coração dos religiosos que estavam murmurando. Há uma exposição aqui de toda a concepção daqueles religiosos, de como eles enxergavam Deus, de como eles visualizavam o relacionamento com Deus. E nós precisamos entender isso, para de alguma maneira nos protegermos disso. Eu, quando estou falando com os alunos lá na escola, eu gosto muito de dizer que nós temos que tomar cuidado, porque há sempre um fariseuzinho dentro de nós, às vezes querendo aparecer. Há sempre um dedinho doido para se apontar e acusar alguma coisa. Há sempre dentro de nós aquele sentimento de merecimento e de mérito, que fala para nós que nós somos melhores do que esse irmãozinho que está aqui do meu lado e que só dá problema. Há sempre algo dentro de nós nos dizendo: olha, você é melhor, você tem mais qualidades, você merece mais que aquela pessoa, você tem que estar à frente daquela pessoa. Há sempre algo assim, sondando, rondando o nosso coração, querendo nos fazer, muitas vezes, ter pensamentos. E quando nós pensamos, da forma como pensamos, nós agimos. Então devemos fazer sondagens do nosso coração constantemente. Nessa parábola do filho pródigo, que é o filho mais novo, ele se ausenta do seu pai. Ele pede, nós conhecemos a história, ele pede para o pai a parte dele na sua herança. E sabe, irmãos, Jesus está falando uma parábola. As parábolas são histórias que trazem princípios, mas é claro que são histórias que trazem princípios para os ouvintes daquele tempo.
O que eu quero dizer com isso? É que quando nós entendemos um pouco da cultura daquele tempo, nós entendemos melhor as ênfases da parábola. Por exemplo, quando você lê o texto dizendo que o filho mais novo pediu a herança para o pai, que o pai ainda vivo, na cultura judaica isso era uma afronta terrível. Isso era uma afronta descomunal, fora do propósito. Porque a herança, ela se manifesta quando o pai morre, aí sim a vontade do pai se manifesta. Mas o filho mais novo, ele chega para o pai e ele pede a herança. Então aqui há um peso muito forte sobre a ação desse jovem. Algo muito pesado que os ouvintes daquele tempo conseguiam perfeitamente relacionar, conseguiam perfeitamente entender a ação pesada daquele filho mais novo, ao chegar para o pai ainda vivo e dizer: dá a minha parte na herança. E o que mais surpreende é que esse pai, no texto vai dizer que ele concede a herança para o filho. O filho, então, agora se ausenta. O texto vai dizer que ele vai para uma terra longínqua, ele vai o mais distante que ele pode ir do seu pai, ele se afasta o quanto ele pode, e lá ele gasta de forma dissoluta todos os bens do pai. A palavra pródigo significa alguém que desperdiça, e ele desperdiça toda a sua herança, e como nós já dissemos, quando ele está no seu pior momento, quando ele já não tem mais a herança, quando ele agora está trabalhando para os outros com fome, ele se lembra da casa do pai. E eu queria compartilhar isso com você, esse pensamento dele, no versículo de número 19, Lucas 15, 19, ele diz assim, olha: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. No verso anterior, ele, quando cai em si, ele sabe que ele pecou contra o seu pai, que ele pecou contra o céu. Naquele momento daquela luta, ele reconhece a sua falha, o seu pecado, ele reconhece que ele pecou gravemente contra o seu pai e contra os céus. E ele entende que por causa desse pecado, ele já não é digno mais de ser chamado filho daquele pai. Essa compreensão está dentro dele, dessa indignidade, dessa falha, dessa consequência, desse preço que tem que ser pago, porque o seu pecado foi muito forte, foi muito pesado. É um pecado digno de ele não ser mais considerado filho. Ele sabe que ele é um indigno, ele sabe que não merece, ele sabe que se o pai dele apenas receber como trabalho já vai ser algo maravilhoso para ele, mas filho nele não merece mais, porque ele sabe que ele pecou, porque ele tem consciência do seu erro, tem consciência das suas ações. E na parábola esse jovem corre ou vai ao encontro do pai, o pai que está a uma certa distância olhando para a estrada, percebe que o filho está vindo e sai correndo de encontro ao filho. E aí o filho, quando abraça o pai, diz: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Nesse momento o pai parece que para e fala: para, chega, eu não preciso de mais nada. Olha para o servo e fala: traz a sandália, traz o anel, traz as vestes, porque o meu filho se perdeu, mas voltou. Aqui nós entendemos por que os pecadores e publicanos buscavam a Jesus. Porque eram exatamente as pessoas que olhavam para si mesmo e sabiam do seu pecado, e sabiam das suas lutas, sabiam que tinham pecado contra Deus, e ao olharem para Cristo, viram em Cristo a esperança de uma tão grande salvação, por isso que iam até Jesus. Isso se chama graça. Não existe graça de Deus em nós
se em algum momento eu e você achamos que fizemos alguma coisa por merecer algo de Deus. Não existe graça de nós se no nosso processo nós entendermos, Deus me salvou, mas também eu era uma pessoa boa. Tem pessoas aos quais nós falamos do amor de Cristo, do Evangelho, e elas dizem, não, mas eu sou uma boa pessoa, eu pago os meus impostos, eu não roubo ninguém, não falo mal de ninguém, tenho boas ações. Deixa eu dizer algo para você, meu amado. A salvação arquitetada, planejada na eternidade por Deus, cumprida através de Jesus Cristo, não tem a ver sobre nós, tem a ver sobre o que Cristo fez na cruz por nós. Nada do que eu e você possamos apresentar para Deus justifica uma tão grande salvação, um amor maravilhoso demonstrado naquela cruz. É graça de Deus. Não tem nada que você ou eu possa fazer. Aquele filho entendeu. O que Jesus está explicando é que quem tem ouvidos para ouvir é as pessoas que agora olham para si, veem e entendem o tamanho do seu pecado, o tamanho do seu distanciamento do Pai, o tamanho do pecado contra Deus. E agora esta pessoa, movido pelo Espírito do Senhor, ele vai até Deus sabendo que ele não é digno de estar diante de Deus, que ele não é digno de ser chamado filho novamente. Mas quando o Pai olha no nosso coração e vê esse entendimento, vê esse sentimento, vê essa revelação, meu irmão, o Pai não resiste. E o Pai diz, o meu filho voltou para casa, o meu filho está no lugar dele. Traga as vestes, tira essas vestes sujas, que falam do pecado da sua caminhada anterior. Coloca um anel no dedo, sinal de autoridade, você é meu filho. O perdão que Cristo conquistou na cruz por nós é poderoso para cobrir qualquer pecado que nós tenhamos feito. Você é meu filho. Coloca as sandálias no pé dele, porque só escravos andam descalços, e o meu filho não é um escravo, ele é o meu filho. Coloca uma sandália para ele aí. Por que, irmãos, que os publicanos, os pecadores buscavam a Jesus? Porque eles sabiam da sua realidade. E eles olhavam e não havia outra esperança a não ser Jesus Cristo. Quero dizer para você que está nos ouvindo aqui ou em casa, não há outra esperança a não ser Jesus Cristo para a sua vida. Se você buscá-lo nesta noite, do lugar onde você está, exatamente onde você está, o Senhor está aí. Se você entregar a sua vida a Ele, você será recebido nesta noite como filho de Deus. Mas é interessante também, irmãos, que nessa mesma parábola há uma terceira questão, e talvez a que originou tudo, a murmuração dos escribas, porque Jesus recebe e come com pecadores. E sabe o que é interessante? Lucas também vai descrever, lá no capítulo 19, quando ele está falando ainda sobre a passagem de Jesus por Jericó, falando com Zaqueu. Nessa passagem, quando Jesus diz para Zaqueu, Zaqueu, desce, porque me convém pousar em sua casa. Lucas vai dizer, e aqui ele não relaciona que eram escribas ou fariseus. Na minha tradução diz assim, e todos diziam, será que ele não sabe que está indo hospedar na casa de um pecador? Essa questão não era apenas talvez de uma elite religiosa, mas permeava o coração talvez de muitos em Israel. E agora Jesus vai expor. Lembra que as duas primeiras parábolas, elas terminam com festa, sim ou não? Mas na terceira tem uma festa, mas ela não termina na festa.
ela termina com um diálogo do pai com o filho mais velho. E nesse diálogo, o pai está tentando convencer o seu filho a participar desta grande festa. E qual é o motivo da festa? Um pecador se arrependeu e se achegou à casa do pai. É claro que Jesus está falando do filho mais velho e relacionando ele com os escribas, com os fariseus. A maneira como o filho mais velho fala com o pai é exatamente o reflexo do pensamento. Olha, eu estive aqui esse tempo inteiro com o Senhor. Esse é o filho mais velho falando para o pai. Trabalhei esse tempo inteiro aqui. Nunca te desobedeci. Nunca falhei. Nunca te abandonei. Sempre fiz tudo certinho, tudo regradinho, tudo na risca. Eu não tenho falhas. E o Senhor nunca fez nada para mim. Mas esse que falha, mas esse que desperdiçou tudo, mas esse que nos abandonou, mas esse que nos deixou numa situação, mas esse que desperdiçou os teus bens, mas esse que é cheio de defeitos, cheio de falhas, ele não merece, mas o Senhor deu para ele. Eu não entendo e não quero participar disso. É justamente o pensamento de alguém que se relaciona com Deus nas suas relações, mediante ao seu merecimento, ao seu desempenho. É alguém que vai ter uma relação, um relacionamento com Deus, sempre medido através das suas ações, dos seus feitos, da sua caminhada, da sua experiência, do seu estudo, da sua carga de entendimento, de tudo que ele faz correto, de tudo que ele faz que é bom, de quanto Deus precisa dele, de quanto ele não erra, de quanto ele caminha certinho. Essa pessoa é a mesma que quando olha para o lado e vê um pecador, alguém que falha, que cai, que está no processo, ali em pranto, chorando, é alguém que olha e diz: olha, realmente essa pessoa não tem jeito. É alguém que também vai se relacionar com o próximo muito pelo seu prisma. Ou seja, eu vou me relacionar com quem é perfeito como eu, quem tem os mesmos pensamentos que eu, que é tão perfeitinho como eu, que é ali na caixinha como eu, certinho ali como eu. Eu não quero me relacionar com quem é problema, com quem ainda tropeça, com quem está precisando de ajuda, com quem é pecador. Não, eu quero uma relação aqui nesse sentido. Eu aqui, eles lá. Tudo para mim, nada para ele. E Deus, se tu não me dá para mim, até eu suporto. Agora, quando o Senhor dá para alguém que eu sei que na minha concepção não merece, aí eu não aguento. Aí é demais. Aí pesa. Aquele jovem ficou com o pai, suportando o tempo inteiro. Ele mesmo disse: o Senhor nunca me deu nada. Ele estava ali aguentando. Mas quando ele vê Deus graciosamente agindo em favor de alguém, ele não suporta. E aqui há uma denúncia séria de Jesus para com aquelas pessoas, para com um grupo que achava que conhecia plenamente Deus, por ter conhecimento das leis, por ter as suas tradições, achou que estava muito próximo de Deus, achegado de Deus, mas que quando Deus enviou seu Filho para buscar os que haviam se perdido, não entendeu, não quis participar da festa, e rejeitou e murmurou o Filho de Deus. Perceba que a parábola acaba e o filho não entra para a festa.
pouquinho à frente, no capítulo 16, no verso 14, ele diz assim: e os fariseus que eram avarentos ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhe, Jesus falando aos fariseus: vocês sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Todo esse conjunto que justifica a si, que exalta a si, que nos faz achar que nós temos prioridades diante de Deus porque somos melhores, não deve sondar o coração de um cristão genuíno. O que Deus espera de nós é que nós sejamos aqueles que estão constantemente entrando na festa de Deus, porque pecadores estão se arrependendo. Nós somos aqueles, irmãos, que participam dessa missão. Nós somos aqueles que olham para os pecadores, para aqueles que são alvos da graça e da misericórdia de Deus, e oramos por ele, intercedemos por ele, e muitas vezes na nossa relação com estas pessoas, nós sofremos o dano, mas nós clamamos por eles: Deus, salva esta nação, salva as pessoas, salva a minha família, salva aqueles que precisam, tem misericórdia, Senhor. Nós somos estes, amados, que quando vê Jesus dando uma festa, porque alguém se arrependeu, nós entramos na festa, saltamos na festa, glorificamos a Deus, porque Deus salvou mais uma vida. Nós não somos aqueles que ficam à beira da porta, murmurando e questionando. Nós somos aqueles que entenderam o seu chamado, entenderam a sua missão. Nós somos aqueles, meus irmãos, que participamos da grande obra de buscar as ovelhas perdidas. Aleluias! E Deus vai nos usar como instrumento de sua graça, e seremos testemunhas da bondade de Deus nesse tempo. Que o Senhor venha compungir os nossos corações, que o Senhor venha nos fazer participantes da sua obra, do seu reino, de sua bondade. Que isso aqueça as nossas vidas, que isso nos faça se relacionar, como o pastor ministrou alguns dias atrás, tendo como maior referência o perdão um para com os outros, a misericórdia um para com os outros, a misericórdia por aqueles que ainda caminham, que ainda fraquejam, o perdão por aqueles que nos ofendem. Porque, amados, porque nós somos aqueles que o Espírito Santo abriu os ouvidos, e nós ouvimos a mensagem mais poderosa do mundo, e essa mensagem penetrou fortemente nos nossos corações, e nós estamos aqui para a glória do nome de Jesus. Que o Cordeiro receba todo o fruto do seu trabalho. Amém? Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Aleluias. O Senhor é bom. Eu não sei como está o teu coração nessa noite, mas o Espírito Santo te trouxe aqui e abriu os seus ouvidos, como tem aberto os meus, para que eu possa caminhar, para que eu possa me relacionar, para que eu possa ser a pessoa que carrega essa mensagem, que ora por aqueles que precisam, que estende as mãos, mesmo quando muitas vezes somos afrontados. Mesmo assim, o Senhor espera de nós uma atitude de estender a mão, de oração, de busca, de clamor. Nós somos aqueles que um dia estávamos afastados do Senhor, terrivelmente perdidos em nossos pecados, escravizados, com fome, com desejo,
e o Espírito Santo nos revelou a casa do Pai, e nós voltamos, e quando você voltou para a casa do Pai, houve uma festa tremenda ao seu favor. Meu irmão, esteja presente em todas as festas que o Senhor tem para dar até o final dos tempos, e que hajam muitas e muitas contínuas festas, porque pecadores vão se arrepender, porque cada vez mais pessoas ouvirão a voz do Espírito Santo, porque participaremos de um tempo de filhos mais novos correndo em direção do Pai, porque participaremos de um tempo de um movimento de Deus alcançando e resgatando. Aleluia! Você que já tem o anel no seu dedo, você que andou por lugares terríveis, mas Deus trocou as tuas sandálias, te deu sandálias novas, e hoje você é aquele que anuncia o Evangelho. Oh, quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Aleluia. Toca no Senhor, toca no Senhor. Eu sei, Pai, que esse farisaísmo pode sondar os nossos corações. Eu sei, Pai, que nas nossas relações, muitas vezes, Senhor, somos pegos com pensamentos, Pai, que não são graciosos, com sentimentos que não são graciosos. Senhor, eu exponho nosso coração nesta noite, Pai, porque nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu Espírito, nós precisamos de um renovo poderoso, de um batismo de amor em Ti, Senhor. Nós queremos Te amar, ó Deus. Nós queremos Te amar, Senhor. Toca os nossos corações nessa noite, Senhor, e nos ajuda. Senhor, tudo vem de Ti, tudo começa no Senhor. Nós não conseguimos sozinhos, Senhor, nós não conseguimos. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, num rasgar de coração diante do Senhor. Abençoa os meus irmãos, Pai, que estão nos assistindo. Senhor, olha por esta vida, Senhor, que está desesperada nesta noite, Senhor, buscando uma solução para as suas lutas, para os seus problemas. Lembre-se, meu amado, hoje o Espírito Santo abriu os seus ouvidos para você ouvir a seguinte frase, o seguinte convite: vá para a casa do Pai, vá para Jesus Cristo. Ele é o único caminho que nos reconecta com Deus. Entregue a sua vida hoje aonde você está e receba essa vida maravilhosa de Cristo na sua vida. Receba essa vida abundante de Cristo sobre você. Senhor, nos abençoa, nos perdoa, nos conduz, nos aviva e nos prepara, Senhor, para o grande mover do Senhor nesses tempos. Nós oramos em nome de Jesus.